começar aqui. Eu apresentei já uma vez na reunião do CTC algumas moedas, né, que fariam parte dessa coleção, né, que eu chamei de marcas da mudança. Seriam as moedas com carimbo, cortes e outras alterações aí posteriores à sua fabricação. Falando só um pouquinho sobre mim. Sou de Campinas, casado com a Lilian, pai do Guilherme e da Ana Clara. Sou químico de formação, né, coleciono já há mais de 40 anos. Fiz um curso de extensão em numismática pelo Instituto Federal da Paraíba e sou gestor de um site, né, onde eu compro e vendo moedas para de uma moeda por emissor do século XX, que é a minha principal, né, a que eu comecei lá em 1985, mais ou menos. Moedas de personagens históricos famosos, moedas com modificação essa daqui, moedas de R$ 1, cédulas retratando moedas, selo retratando moeda, né, igual aí do Gabriel, e um selo de cada emissor também. Então, são coleções. E outras coisas, ó, action figures, Hot Wheels de filmes, né? Várias coleções aí. Falando um pouco sobre a coleção, então, como que surgiu a ideia de montar essa coleção? Foi inspirado, na verdade, no CTC e nas coleções filatélicas, né? É, Comecei 18 de novembro de 2023, que foi logo após aquele evento do CTC, lá no Mackenzie. Vi as coleções lá, vi a coleção do Rogério e tal, fiquei maluco, né? Pensei, nossa, eu preciso fazer uma coleção desse tipo. Usei o PowerPoint mesmo, né, para fazer o design e partir de algumas premissas, né? Que na numismática, se você consegue identificar uma moeda, nossa, tem muitas informações, descrições e tal. Então, seriam textos longos. Então, eu resolvi não, só fazer a identificação básica de cada moeda. Resolvi priorizar a informação ao design, então, assim, tudo quadrado, tudo, nada muito elaborado, mas cheio de informação. Diversificar, né, incluir peças da antiguidade, peças modernas, né, de vários continentes, países diferenciados. E usar uma narrativa fluida na coleção, sem ficar citando fontes ou travando o texto com definições, esse tipo de coisa. Então, a partir daí que eu fiz o desenho da coleção. Para montar a coleção, né? Então, projetei aqui a coleção no computador, imprimi com impressora comum, jato de tinta mesmo, usei papel de gramatura 180, né, que é o papel com mais alta gramatura que a minha impressora permite, né, usei também a guilhotina para fixar as moedas, selos e cédulas que vão apresentar também, tem um anexo aí com selos e cédulas. Eu usei um coin holder de plástico para armazenamento de longa duração. Então, assim, são os coin holders mais caros, né, da Large Term e da Saflip, marca americana. Eles não têm plastificantes, então, assim, eles não são moles, eles são mais rígidos. Então, eles não soltam ácido clorídrico e tal, né, que danifica as moedas. Para prender os selos, eu usei os Ravides mesmo, da Maxima Fil. E as cédulas, comprei também na internet né, os porta-cédulas com um papelão atrás e de plástico, onde eu retiro o papelão e fico só com o plástico. Então, foram esses os materiais que eu usei aí para montar a coleção. Aqui, mostrando a colocação de uma moeda, né? Então, imprimi aqui a página do jeito que eu queria. Venho com a guilhotina, faço um corte aqui na parte superior dos quadrados onde eu fixo as moedas. Esses coin holders têm duas abas, né? Uma para você colocar a moeda e, teoricamente, uma outra para você colocar um papel com a identificação, falando, né, ali as características, dando os detalhes das moedas. Eu deixo uma aba, então, de cada lado da folha e fixo a parte de trás com fita adesiva. Então,
É assim que eu fixo as moedas. As cédulas, eu estou dobrando o plástico para ela ficar só com a dimensão da cédula aqui e coloco fita dupla face no plástico para prender no papel. E os ravides aqui para os selos, né? Então, só cortando aqui em volta dos selos e colando com cola bastão. Então, foram esses os materiais e as montagens que eu fiz, ó, dando um exemplo aqui de como fica, e depois eu coloco essas folhas dentro desses sacos aqui, né, para arquivo de folhas mesmo. Então, procuro usar sempre os materiais das melhores qualidades para que eles sejam transparentes o suficiente para a gente conseguir, né, ver os itens em detalhe aqui depois. A coleção está atualmente, então, com 118 moedas, né? E tem um anexo atualmente, né? Depois eu pretendo fazer outros anexos aí para frente, né? Então, e nos anexos aqui a gente tem 12 cédulas e 43 selos, ilustrando também essas mudanças nos materiais. Aqui é uma imagem de como ficou a coleção, é uma foto da coleção mesmo. Outra aqui, mais um exemplo. A coleção está aqui, ó, bem, tá aqui comigo, para vocês, né, terem uma ideia aí de como fica. Porém, as moedas têm diâmetros diferentes, né, são muito diferentes. Então, para registrar, para tirar foto de cada página, sempre ficava um reflexo em cima da moeda, não ficava legal. Então, eu vou mostrar a coleção para vocês, que eu fiz digitalmente, que na verdade é o projeto que eu fiz para montar a coleção, com as fotos das moedas, né? Então, são fotos de cada moeda mesmo, né? Não são imagens genéricas ou retiradas da internet, são realmente as moedas da coleção, só para a visualização ficar mais bonita, né? Eu só vou apresentar para vocês a coleção digitalmente, mas eu tenho ela aqui fisicamente também, né? Que é a que norteou tudo isso daqui. Então, né, para vocês terem uma ideia que vou mostrar a coleção e se conforme o andamento do horário aí e tal, a gente dá uma apressadinha lá para o final depois. Mas basicamente eu fiz aqui um índice, né, mais ou menos no estilo das coleções filatélicas que eu vejo, né? Então um índice, uma introdução, tal. Aqui eu coloco a imagem dos objetos que geralmente eram utilizados para fazer essas modificações nas moedas, né? Então um cunho pequenininho que seriam os carimbos, né? É o mesmo cunho que você utiliza para cunhar a moeda, né? Você tem o disco liso ali, né? Prepara um cunho com o desenho que você quer. Na antiguidade era mais em bronze, depois na Idade Média ficou mais em ferro, então para aguentar mais as pancadas, né? Cada cunho aí aguentava um número limitado de pancadas, de bastante a respeito. O pessoal estima aí entre 10 mil, na média, né? Entre 10 mil e 20 mil batidas antes do cunho se quebrar, se partir e não poder ser reutilizado. Então, para os carimbos, na verdade, eram só uns cunhos menores, né? Em vez de pegar o campo todo da moeda, pegava só uma parte. E para fazer os cortes, tinha tesoura, adaga, cunho, né? Uma cunha, melhor dizendo, para fazer aqui as modificações que permitiam ver dentro da moeda, para ver se realmente ela era uma moeda de prata ou se era só uma moeda de cobre banhada a prata. Que são esses exemplos aqui. Eu chamei de, né, modificações para verificar a integridade das moedas. Então aqui a gente tem uma moeda do Alexandre o Grande, aqui em cima. Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Sim, sim, sim. Sim? Ah, então tá bom. Então, né, uma moeda de prata de Alexandre o Grande, né, essa aqui cunhada na Babilônia em 324 a 323 a.C., e do lado uma moeda falsa, né, da época, né, a gente consegue ver mais ou menos aqui o mesmo desenho, e essa moeda devia ter uma cobertura de prata, né, que foi descoberta quando alguém fez o corte aqui.
né? Então esse test cut, né, corte de teste, servia para isso, para poder ver o interior da moeda. Provavelmente, quando fez esse test cut, a parte de prata já saiu inteira, né? Tem várias moedas que acontece isso, assim, a gente consegue ver ainda hoje a parte de prata saltada, assim, tal. E deve ter sido o que aconteceu aqui. Nesse caso aqui de baixo, a gente tem 2 denários romanos, né? Um de Antonino Pio, o outro aqui deixa eu, de Marco Aurélio. Nem sempre a falsificação partia de particulares. Às vezes os governos, né, romano aqui, por exemplo, faziam a moeda com uma quantidade maior de cobre, né, para poder emitir uma quantidade maior de moedas com a mesma quantidade de prata. Então aqui a gente vê a diferença também, né, como circulava no meio da população aí moedas que não eram tão boas, mesmo partindo do governo. E embaixo aqui uma outra moeda, uma peça que eu acho bem bacana também, que é do Napoleão Bonaparte. Aqui a gente tem uma moeda autêntica e ao lado uma falsificação da época também. A gente vê que assim, então, desde a antiguidade, Império Romano e tempos modernos, as falsificações sempre tiveram aí. Aliás, as falsificações existem desde quando se pesava os metais, né? Então, na época que os metais serviam como pagamento a peso, já tinha barras de cobre aí banhadas em prata para fingir que era prata. Então, a falsificação está aí praticamente desde que o comércio, o dinheiro existe, já existe a falsificação. Considerando esse lance das moedas falsas, então, para descobrir, né, a gente tem várias marcas aqui para verificar a integridade delas. Então, temos um carimbo aqui nessa tartaruga da Egina. Tanto essa moeda da Egina quanto a moeda de Atenas, o estáter de Egina e o tetradracma de Atenas, foram moedas consideradas internacionais. O que, que acontecia? Várias cidades-estado diferente, né, de Atenas e diferente da ilha de Egina, usavam essas moedas como seu próprio dinheiro, porque elas não tinham a quantidade de prata disponível ou minas próximas, né, à cidade. Então, essas moedas circulavam bastante, né, pela Grécia Antiga. E aí a gente tem 2 exemplos, né? Um aqui com um carimbo provavelmente feito por algum banqueiro, né? Um grande comerciante, né? Particular, para verificar se a moeda realmente era de prata. E aqui alguns cortes, né? Na parte de cima aqui da, da coruja, para ver também o interior da moeda. Então, né? Isso se repetiu em várias culturas. Tem alguns punções que são como se fossem carimbos mais simples. Aqui em forma de meia-lua, por exemplo. Esse daqui é um ciclo de prata da Pérsia, né, o Império Aquemênida. Então aqui, ó, punções também que deviam ser mais fáceis, né, para comerciantes pequenos ou banqueiros com menos dinheiro, fazer formas geométricas mais simples, né, do que um carimbo, uma coisa mais elaborada. Aqui a gente tem uma moeda, um denário romano também de Júlio César, né, que apresenta essas marcas nesses punções mais simples, para verificar o interior. E aqui um denário de Marco Antônio, né? Esse denário eu acho bem bacana, é o denário legionário, porque ele foi feito com a prata de Cleópatra, né? Enquanto eles faziam a guerra contra Otaviano, né? Que depois viria a se tornar Augusto, aí, o primeiro imperador romano. E a gente vê claramente aqui, ó, um corte feito por algum particular também para ver se realmente a moeda era de prata. Do mesmo jeito, uma moeda aqui de Nadir Shah, né, que foi um grande general aí da Ásia, né, do Oriente Médio, e também mais um corte aqui numa moeda dele para verificar a integridade. Vindo mais para frente agora, a gente tem uma paparlhola, que é uma moeda de Mantua, né, Mantova, na Itália, e a cidade vizinha, Novellara, né, inundou a economia de Mantua com moedas falsas. Então, eles tinham diferenças, né? As moedas
foram todas recolhidas, as consideradas verdadeiras receberam esse carimbo, e as consideradas falsas foram recolhidas para ser derretida e transformada em outras moedas. E, ainda nesse assunto, né, de verificar a integridade, tem aqui moedas com chop marks, né, que são marcas de comerciantes chineses, né? A China sempre teve uma alta demanda para prata, então a gente tem aqui essa moeda do Reino da Espanha e depois do México independente, né, que muitas moedas de prata estrangeiras circulavam na China. E daí, para ter certeza também que as moedas eram verdadeiras, os comerciantes aplicavam esses pequenos carimbos, né, com ideogramas chineses, alguns com algum significado específico para eles, e algumas moedas ficam praticamente descaracterizadas, né, de tanto carimbo assim a gente mal consegue reconhecer o desenho dela. Né? Então, saindo agora dessa parte da verificação da integridade, aqui tem alguns exemplos de moedas tão desgastadas, circulavam por tanto tempo, porque na verdade o que valia nessa época era o teor do metal, né? A quantidade, o peso do metal, e as moedas circulavam por um tempo muito, muito grande. Então elas acabavam ficando praticamente irreconhecíveis, né? O relevo delas desaparecia. E aí algumas cidades, né, carimbavam essas moedas para revalidá-las. Então a gente tem um exemplo aqui de Sardes com a clava de Hércules, né? Várias moedas aqui praticamente irreconhecíveis com carimbos, né? Essa daqui é do Império Romano, do Imperador Cláudio. Então tem carimbo Tiberius Claudius, Tica, Aug, né? Augusto, que é o imperador, né? Alguns símbolos. Essa aqui tem um golfinho. Acredita-se que esse carimbo tenha sido feito para circular na província romana da Mésia, que é ali perto do Mar Vermelho. Né? E mais alguns exemplos aqui, antigos, né? Essa daqui, uma contramarca, não sei se vocês conseguem ver aqui, é um pi, né? Um R e um Y. Então, da cidade de Prúsias ad Ipium, né? Eles contramarcavam com as iniciais da cidade. Aqui uma moeda desgastada também de Antioquia, na Pisídia, e o carimbo é o deus Men lunar, né? Então era o deus da lua, e que era um deus cultuado na cidade. Né? Até um exemplo aqui, um exemplo aqui mais recente, né, de um estado indiano de Cambai que está só cunhada a palavra chá, né, o governante local lá. Então, para validar essas moedas, né, completamente desgastadas aí pelo tempo de circulação, para a população continuar aceitando elas como uma moeda autêntica e de valor legal. Passando aqui agora a validação de moedas estrangeiras, né, então as cidades-estados, os países, às vezes não conseguem dar conta de abastecer a economia produzindo moedas, então comprava-se ou saqueava-se algum local e continuava usando as moedas deles. Então, uns exemplos aqui antigos, 300 a.C., a cidade de Bizâncio, que hoje se tornou Constantinopla, conquistou a cidade de Calcedônia, que ficava do outro lado do istmo ali que tem, né, na Turquia, né, Constantinopla fica nos dois continentes, então a cidade de um lado conquistou do outro lado, e aplicou esse carimbo aqui para validar, né, as moedas nas duas cidades, digamos assim. Isso daqui eu não consegui identificar, parece um trigo, alguma coisa assim, que devia ser cultivado ali na região, né? Então, uma moeda da cidade de Aspendos, aqui do mesmo tipo das de Alexandre o Grande, cunhado com uma âncora, que era o símbolo do Império Seleucida, para poder circular no Império. Uma moeda aqui de Varus, isso daqui é interessante. Não sei se vocês já assistiram uma série, tem filme também, A Legião Perdida, que foi uma legião romana, né, que acabou sendo simplesmente desapareceu do mapa, né? Isso nunca tinha acontecido antes. Roma era conhecido como o exército mais poderoso da Terra, e daí, né, sob o comando
governador, né, Varus, lá na Alemanha, né, na floresta de Teutoburgo, eles foram aniquilados, né, por esses povos germânicos aí que eram considerados bárbaros. Então, é um personagem interessante aí da história e que, para pagar as suas tropas, né, pegava moedas de outras cidades, como tinha o exército era composto, né, por pessoas de vários locais, né, ele carimbava, né, tinha esse monograma dele aqui, carimbava as moedas e distribuía para o pagamento das tropas para todo mundo aceitar. Mais alguns exemplos aqui de moedas estrangeiras. Então, é, uma legião que ficava estacionada na cidade de Zeugma tinha a marca da legião nas suas moedas. Uma aqui do Império Bizantino, esse monograma aqui do Constante II, que era o imperador bizantino, para uso na ilha do Chipre. Então, um pesquisador aqui, isso é muito interessante, em 1800 e pouco, acho que eu não coloquei, 1861, tá aqui, ele foi para a ilha do Chipre, comprou 512 moedas, e 511 dessas moedas tinham essa contramarca. Então, deduz-se que para autorizar a circulação dessa moeda aqui na ilha, precisava ter o carimbo, né, do Constante II. Moedas, esse daqui é um exemplo bem de um estado que não conseguia suprir. A Bulgária não conseguia suprir a economia com as moedas que ela produzia, com a prata que ela tinha. Então eles importavam moedas da Sérvia medieval, né? Isso tudo aqui lá para os anos de 1300 e pouquinho, e carimbavam as moedas sérvias e usavam na Bulgária. Então, mais um exemplo aí. Aqui a gente tem uma moeda das colônias francesas que o governador de Guadalupe, assim que caiu a monarquia francesa lá em 1789, né? Ele mandou carimbar um RF, né? República Francesa, né? Em cima do brasão do rei e colocou essas moedas para jogo. Essa moeda aqui da Espanha novamente. A Espanha forneceu prata para o mundo durante mais de 300 anos, né? De 1500 e pouquinho a 1800 e pouquinho, as moedas espanholas, né, os R$ 8 eram o dólar aí do mundo. Então, a Inglaterra, num momento de crise, carimbava aqui o busto do George III, né, o rei, nas moedas espanholas, e circulavam essas moedas de R$ 8 aí com o valor de 4 shillings e 9 pence da Inglaterra. O Brasil fez a mesma coisa. Quando Dom João VI chegou aqui em 1808, ficou escandalizado com a quantidade de moeda espanhola que corria aqui, né? Eram muito mais comuns de serem encontradas do que as moedas portuguesas. Então a gente tem aqui o carimbo chamado carimbo de Minas, né? De 960 réis para circular aqui na colônia do Brasil. E em cima da moeda, da mesma moeda aqui, ó, de R$ 8 espanhola. Um outro exemplo aqui de uma moeda indiana inglesa para uso em Moçambique, né? Tá carimbado aqui um PM, província de Moçambique. E mais um detalhe aqui de uma moeda do Peru com uma contramarca para circular na Guatemala. E por último, uma moeda do Sultanato de Hejaz. Mentira, não, desculpa, gente. É uma moeda da Arábia Saudita com a contramarca do Sultanato de Najd para circular, né? Dentro do sultanato. Essas eram as moedas estrangeiras. Às vezes, quando um governante assume, é mais fácil ele carimbar as moedas que já estão em circulação, né, com alguma marca dele, alguma coisa assim, do que ele recolher todas as moedas, cunhar novas moedas, né, derreter e cunhar, ou produzir novas e recolher as outras. Então, tem vários exemplos aqui também de moedas alteradas com esses carimbos para circulação local mesmo. Então, uma moeda aqui
emitida no tempo de Trajano, tem um carimbo aqui com o perfil de Antonino Pio, né? Então, entre os dois governos aí, teve algumas décadas, então, para autorizar a circulação dessa moeda, provavelmente o povo começou a parar de querer aceitar a moeda, eles carimbaram a efígie do novo imperador aí para, ou às vezes até para que a população conhecesse, né, o novo imperador. As moedas eram um modo de, né, muitas pessoas nunca viram o seu rei na vida e só conheciam através da moeda. Aqui uma moeda local também, do Império Bizantino, com o monograma também do imperador, aqui no caso Heráclio. O que acontecia? Aqui nessa emissão, eles usavam essas moedas locais para fazer algumas atividades militares e que os soldados dessa nova região, né, onde estavam ocorrendo essas atividades militares, aceitassem, né, porque o império era muito grande, então as pessoas não conheciam as moedas de todos os lugares, que nem aconteceu lá com a moeda do Varus que eu falei anteriormente. Aconteceu aqui na Síria com essa moeda bizantina aqui, que tinha o monograma do rei carimbado para o pessoal aceitar. Aqui embaixo são moedas também do Heráclio, que tem um carimbo, não está muito visível aqui, dá para ver só o traço e o L, mas é um SCL, então que eram moedas para ser utilizadas na ilha da Sicília. Então, carimbadas também para serem autorizadas lá. O Heráclio, ele era o imperador bizantino, ele era o governante do império e era o governante da Sicília, mas às vezes eles tinham que lembrar a população de que tinha que aceitar tudo, porque estavam todos, né, sob o domínio dele. Outras moedas locais aqui, exemplo de um sultão ali do século XIII, que governava, né, o Império Timúrida. Então, um sultão morreu, o sobrinho neto dele que assumiu o governo já cunha, né, carimba as moedas, né, para dizer eu sou o novo governante. Então, é um modo de disseminar também. Né, moeda tem muito a ver com poder, então mostrar quem que está no poder. Um carimbo aqui da Catalunha, né, e abaixo aqui um carimbo de umas moedas, né, da Arábia Saudita que haviam sido recolhidas, mas depois eles tiveram que colocar em circulação novamente. Então eles colocaram aqui né, um, na verdade isso daqui é a data, é como se fosse o ano de 1946, né, os dois últimos algarismos, que significava 65, mas é só para dizer que as moedas que tinham sido recolhidas e que não valiam mais, né, receberam esse carimbo e agora valem novamente. Outra função importante, né, outra modificação muito importante em moedas é a alteração de valor, né, com o passar do tempo, inflação, guerras, né, necessidade, as moedas podem ter o valor aumentado ou diminuído. Coloquei um exemplo aqui, que essa letra estigma, em grego, né, eles usavam as letras também para representar os números, né. O alfa, por exemplo, né, o A era o número 1. E essa letra aqui significava o número 6. Então, assim, não tem registros claros, né, na história, e então não dá para saber exatamente se era isso. Mas, como ela valia o número 6, né, talvez uma moeda que era considerada com valor, sei lá, de 5 óbulos passou a valer 6 óbulos, ou de 10 passou a valer 6, alguma coisa assim. Aqui não, né? Nessa apresentação, muita coisa é estimada. E também alguns carimbos têm várias funções. Para facilitar, né, a exposição e tal, eu dividi em uma função mais ou menos e coloquei o carimbo, mas o mesmo carimbo que aumentava o valor podia validar, o mesmo carimbo que anunciava um governante novo também podia ser é, uma exaltação, alguma entidade divina, religiosa. Então, assim, isso meio que vai permeando. Aqui a gente acaba tendo que deduzir um pouco, porque não tem literatura, porque não tem registros, né, dessa época aí. Então, como isso daqui equivale ao número 6, eu imagino que tem a ver com alguma alteração de valor. Abaixo, a gente tem moedas aqui também que ficaram completamente
deformadas, né? Você mal consegue ver o desenho original de tantos carimbos que foram aplicados, né? A Espanha, nessa época aqui de 1600 e pouco, entrou em confronto com a França, com Portugal, então teve muita inflação. A gente tem moedas aqui com valia 4 maravedis, aí passa a valer 8, passa a valer 12, depois passa a valer 4 de novo. O pessoal vai aplicando um carimbo por cima do outro, uma maluquice. No Brasil, a gente também teve episódios em que houve aplicação de carimbo. Então, a gente tem aqui um carimbo famoso, né, o escudete, aplicado aqui em moedas de cobre, moedas de prata, que servia para dobrar o valor da moeda. E abaixo temos exemplos de outras moedas que, para padronizar, algumas províncias emitiam moedas com metade do peso. Teve bastante. Opa, teve um derrame bastante forte de moedas falsas na Bahia, nessa época aqui de 1830 e tal. Então o governo resolveu padronizar as moedas pelo peso mesmo e carimbava e aplicava carimbos de 10, 20 e 40 réis nas moedas. Aqui um exemplo também num escudete aplicado numa moeda destinada para Angola, né? A mesma coisa que Portugal fez no Brasil. Uma outra moeda com alteração de valor aqui do, sul, do Beylik, né? De Tunis, né? Que é a atual Tunísia, também contramarcada, né? Com esse algarismo aqui significa 2. Então, era uma moeda que valia 13 nasri e passou a valer 2 carubi. Então, aqui, além de ter a alteração do valor, teve a alteração da unidade monetária também. E abaixo aqui, temos uma moeda da Costa Rica, que tinha sido emitida originalmente num valor de 50 centavos. É uma moeda de prata. O preço da prata teve uma alta bastante grande no comércio aqui nessa época, então eles revalorizaram essa moeda aí de 50 centavos em um colón. Uma mudança também interessante é para você tentar restringir a circulação da moeda num determinado local. Principalmente nas colônias, né, as moedas tendiam a voltar para as metrópoles, né? Então, por exemplo, temos um exemplo aqui de Portugal, onde a moeda em Portugal valia 80 réis. O governo português fez o carimbo coroado, né? Carimbou ela com o valor de 100 réis para ela circular aqui no Brasil. Então, era uma moeda que esse carimbo era destinado à circulação aqui. Então, em tese, em Portugal, ela continuava valendo 80 réis e aqui no Brasil ela valia 100 réis. Então, a ideia era restringir a circulação dela aqui, porque aqui ela valia mais. Um outro exemplo aqui da Espanha com um carimbo, né, chamado de carimbo latice, né, que era um carimbo feito nas moedas espanholas para manter elas aqui nas colônias espanholas do Caribe, né? Então, Cuba e nos portos de Trinidad e Santiago aplicavam esses carimbos e essas moedas não seriam aceitas na Espanha, teriam que ficar aqui. Outros exemplos aqui era muito, né, nessa época aí que teve muita falsificação de moeda, algumas províncias aqui no Brasil começaram a emitir seus próprios carimbos. Então a gente tem exemplos aqui do carimbo do Ceará. Aqui são só os algarismos que são aplicados nas moedas. Aqui tá, não sei se vocês conseguem ver direito aqui, mas é 1 e 0 e 2 e 0, né? 10 réis e 20 réis. Que é o carimbo do Pará, né? Que aqui a diferença é o tipo de algarismo, né? Em relação lá ao carimbo geral que eu mostrei antes de 10, 20 e 40. Aqui os algarismos são mais finos e tal. E um carimbo aqui do Maranhão, né, de 20 réis, para tentar restringir a circulação dessas moedas, né? Então, aqui, além de mudar o valor, tentar fazer com que essas moedas ficassem nessas províncias, né? Não fossem aceitas em outro lugar. Outra função importante, né, de alterações que acontecem bastante aí, a disseminação de mensagens políticas.
Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma moeda canadense, né, que, com um X no pescoço do George IV, né, que era o imperador britânico da época, e uma moeda de R$ 2.000 com um X aqui no pescoço do Dom Pedro II, né? Então, é muito comum você pegar moedas com detalhes, cortes. Eu tenho uma da Elizabeth I da Inglaterra também, é que não é tão visível quanto essas aqui, por isso que eu não coloquei na coleção, também com uma marca no pescoço. Então, né, como se fosse uma decapitação virtual aí do rei. Temos uma moeda de Portugal aqui, também com um carimbo GCP, que significava Governo Civil do Porto, que foi uma revolução que teve lá, eles tentaram se desvencilhar da monarquia. Essa peça muito interessante é uma moeda do Napoleão III, francesa, que alguém esculpiu um capacete prussiano no rei francês. Porque a França entrou em guerra com a Prússia e o Napoleão III fez muitas bobagens, muitas barbaridades e conseguiu ser capturado pelas tropas prussianas. E daí a França teve que pagar um baita resgate, né? Acabou com a economia do país. E ele cometeu tantos erros assim que ele era muito odiado pela população. Então é até comum você achar esse tipo de peças. Eu acho bem interessante aqui essa, né? E o capacete prussiano é aquele que tem uma pontinha, então fica assim bem claro e assim todo mundo conhece, né? É uma coisa que na época devia ser bem afrontoso mesmo para o rei. Aqui mais uma mensagem política. O barrete frígio, né, que é considerado aí um dos símbolos da República, né? Então, os republicanos em Portugal fizeram esse carimbo de barrete frígio e aplicado aonde? Aqui no pescoço do rei Luís. Então, uma mensagem é, contra a monarquia, né, geralmente aplicada no pescoço. Aqui, uma moeda brasileira, né, com o carimbo do Partido Integralista Brasileiro, né, o Sigma, um carimbo bem clássico aí da numismática brasileira. E aqui uma moeda, né, do México com um carimbo escrito Anguila Liberty Dollar. O que, que aconteceu? A ilha de Anguila, né, no Caribe, quis proclamar sua independência e um jornalista de São Francisco, né, sabendo que um dos modos aí de você afirmar a sua autoridade sobre um país é emitindo as moedas, sugeriu para o pessoal lá, né, fazer esses carimbos da moeda aí, né, e começar a usar essas moedas de prata. Então ele comprou milhares de moedas aí. O pessoal estima entre 11 mil e 13 mil moedas e fez esses carimbos e tentou vender para o governo revolucionário lá de Anguila. Porém, eles compraram uma leva, então mais ou menos 2 mil ou 3 mil moedas realmente podem ter sido utilizadas aí para esse propósito, mas depois eles acharam que o cara estava cobrando muito caro, estava querendo tirar vantagem e tal, e não compraram. Aí ele distribuiu no mercado numismático, né? Então, temos essas moedas aqui que podem ou não ter sido realmente usadas com esse propósito, mas que são uma história interessante aí de qualquer maneira. Outro tipo de mensagem que o pessoal antigamente usava para passar pelas moedas eram as mensagens comerciais, né? Então, na Inglaterra tinha uma lei que você não poderia usar moedas inglesas para esse fim. E na França tinha a mesma lei. Então, o que acontecia? Os comerciantes franceses compravam moedas inglesas já fora de circulação ou de baixo valor para colocar suas mensagens comerciais e os franceses faziam a mesma coisa. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma moeda francesa, do próprio Napoleão III, inclusive, com a propaganda Pierce Soap, que é um sabonete aí que curiosamente existe até hoje, e na Inglaterra. Então eles compraram essas moedas aqui para distribuir na Inglaterra com a mensagem deles. E aqui abaixo o exemplo de uma metalúrgica do Rio Grande do Sul, Lildex, né, também carimbada aqui numa moeda da República.
também uma propaganda. Outro tipo de mensagem que o pessoal disseminava através das moedas eram as mensagens religiosas. Então, tenho alguns exemplos aqui de carimbos de cidades gregas com deuses gregos, né, Atena e aqui o Apolo, e com a lira, que também era uma marca registrada de Apolo, né? Então, essas moedas podem ter sido aplicadas em templos, né, para mostrar que aquela moeda passou por aquele templo ou pertencia àquele templo. Então, se alguém quisesse comprar alguma coisa de você que tinha o deus aqui carimbado, por exemplo, Atena, podia ser uma exclusividade do templo. Hoje a gente não sabe, mas na época todo mundo saberia. Então, uma pessoa não aceitaria uma moeda do templo, né, com aquele carimbo, se não tivesse vindo de um sacerdote ou de alguém daquele templo, né? Então, é, a gente não sabe exatamente os motivos, né? Mas com certeza o respeito e a reverência que as sociedades antigas tinham pelas moedas eram muito maiores, né? A moeda era um objeto, né, de pagamento, mas também religioso, né? A ideia de você não falsificar uma moeda ou não cercear uma moeda, né, raspar para tirar um pouco da prata, tal, era não só por causa do crime, mas também porque era pecado, né? Então, é uma coisa que foi utilizada aí por muito tempo, né, por quem fabricava as moedas, e a gente vê vários exemplos aí ao longo da história. Tem um exemplo aqui, é, um estado que hoje seria na Turquia, mais ou menos, né, a dinastia Eretinide, com um olho, aqui ó, carimbado na moeda, um olho, e aqui dentro são umas letras que esse carimbo chama Lilá, parece que são as últimas três letras que fazem parte de uma frase referenciando Alá, né? Então, um olho e o nome de Alá na moeda. Então, uma mensagem religiosa aqui bastante explícita e, né, Alá está de olho, não vai roubar a moeda não. Ou que poderia ser entendida também como, né, Alá está vendo tudo, né? Se comporte. Então, são muitas teorias aí. E aqui um exemplo brasileiro, né? O carimbo do Divino Espírito Santo. Algumas igrejas em Minas, né, principalmente Ouro Preto, Mariana, as cidades que eram mais ricas ali na época, as paróquias costumavam carimbar essas moedas, né, que já estavam desgastadas ou não tinham valor mais, né, não circulavam mais, e entregavam para as pessoas, né, mais necessitadas para que elas vendessem para os turistas né, ou para a população mais abastada nas festas do Divino Espírito Santo. Então, geralmente, né, são pombas aqui, né, que simbolizando o Espírito Santo com os raios ali. Um tipo de modificação também bastante frequente são os carimbos das associações, né, de colecionadores. Então, principalmente que a Sociedade Numismática Brasileira e o Clube Filatélico de Santos tem vários carimbos aí, né, comemorando centenário. Esse daqui essa é do centenário da cidade de Juiz de Fora, né? Teve uma exposição filatélica e numismática, a Jupex, então foi feito um carimbo para comemorar. Isso daqui de uma exposição filatélica em Santos e essa daqui da Sociedade Numismática Brasileira, o centenário da República, também carimbou algumas moedas e o Clube Filatélico de Santos também carimbou algumas moedas nessa época. Fazendas também costumavam ter seus carimbos e algumas, infelizmente, ainda adotavam a prática de ter armazéns onde eles vendiam bens para os seus próprios funcionários e nesses armazéns só aceitavam as moedas com o carimbo da fazenda. Então, você pagava o funcionário com essas moedas e eles só podiam gastar na fazenda, né? Praticamente, eles colocavam o preço que eles queriam nos bens e era quase uma forma de escravidão, né? Você pagava um salário, mas ele tinha que comprar de você. Então, uma parte triste, tem vários carimbos aqui, essa fazenda Catita,
essa outra aqui, Fazenda Mariana, né? Então, vários tipos de carimbos. E um tradicional aqui, S Guerra, era Saladeiro Guerra, era uma charqueada, né? Que produz charque, lá no Rio Grande do Sul, que carimbava suas moedas também. Aqui eu começo a tratar sobre algumas modificações diferentes agora, né? Sem uso mais prático. Modificações para fraude no disco. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma moeda do Império Espanhol que emitiu, para homenagear o rei Felipe V, emitiu essas moedas aqui em formato de coração. Mas a gente sabe que essas moedas tinham 26 gramas. E daí eu encontrei essa moeda aqui também, que foi uma tentativa de colocar aqui em formato de coração, mas ela foi feita a partir de uma moeda original, redonda, normal, que tinha 26 gramas. Então, ela recortada aqui, ela tem só 14 gramas. Então, assim, alguém recortou essa moeda para ficar com o mesmo formato, né, da moeda comemorativa, digamos assim, de Potosí, mas, né, por conta do peso, dá para ver que é uma fraude. Aqui um outro tipo de fraude comum, que é o cerceio, né? É isso que eu falei agora há pouco. O pessoal roubava, né, raspava a borda das moedas para roubar a prata. Então, a legenda aqui, ó, ficou pela metade, né? Dá para ver que ela toda está com a legenda pela metade. Então, dá para ver que ela foi bem cerceada aqui. Eu tentei fazer uma projeção de como seria a moeda completa, né? Antes do pessoal raspar. E, por último, uma adulteração aqui também. Tem algumas moedas que foram cunhadas, né, moeda de R$ 1 atual, sem o núcleo, né, de inox ali no meio. Então, o que acontece? A parte do anel aqui, ela meio que se expande, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tipo, tem a linha e depois tem uma expansão, porque ela foi cunhada sem o núcleo, a pressão fez com que o metal expandisse um pouco. E daí são moedas valorizadas, né, o pessoal teve uma febre aí das moedas com anomalia, né, na numismática brasileira aí, que, né, criou vários grupos aí, até hoje tem mais gente vendendo as moedas com defeitos do que comprando, né? Muito mais gente. Então aqui eu coloquei esse exemplo de uma moeda que foi simplesmente pegou uma moeda original e cortou, então ela não tem essa expansão, né? Dá para ver que é falsificada. E é, essa parte do anel aqui, ela recebe um banho para ficar dourada, né? Em algumas moedas são cunhadas sem que esse anel tenha recebido o banho, né? O pessoal chama de moeda albina. E daí a gente vê aqui um exemplo dessa moeda aqui que claramente passou por algum desgaste, né? Porque uma moeda só simplesmente cunhada sem esse revestimento, ela apresenta uma definição aqui, ó, muito melhor do que essa peça que eu encontrei aqui, que está toda com uma definição muito baixa aqui, dá para ver que foi mexida, tal. Então, alguém, e se você pega ela na mão aqui, o aspecto, né, você vê que realmente foi uma coisa ou feita com ácido ou com galvanoplastia, sei lá como é que tiraram esse revestimento aí, mas foi uma coisa bem mal feita. Vou ver que horas são aqui. Opa. É, outras modificações comuns. Furo, né? Tanto para usar no pescoço como medalha. Então aqui, por exemplo, tinha o São Marcos, né? Que é o protetor padroeiro de Veneza. Então, uma tentativa de furo aqui, alguém tampou o furo depois, mas para usar no pescoço, né? Como proteção. Uma moeda com o rei, né? Os europeus, principalmente da França, Inglaterra, Portugal, Espanha, é, tinham uma admiração muito grande pelos reis e havia alguns. Aquele negócio de. O rei foi escolhido por Deus, né? Então era tipo um representante de Deus na Terra. Então, para proteger e tal, o pessoal costumava usar aí os seus governantes aí no pescoço.
Aqui um furo feito para moeda ser costurada, né, num traje de dança do ventre, né? Muito comum também em moedas aí dos países árabes, né? Aqui, uma moeda que estão chamado furo de escravo, né? E diz que os escravizados, né, quando ou achavam dinheiro ou ganhavam por terem feito alguma coisa e tal, eles faziam furos, né, geralmente irregulares, né, porque eles não tinham as ferramentas adequadas, para manter essas moedas amarradas no corpo, porque se eles deixassem em algum lugar e saíssem para trabalhar, quando voltassem, o capataz ali já podia ter furtado essas moedas deles. Então, era comum também o pessoal fazer esse tipo de furos nas moedas. E aqui abaixo, dois exemplos de moedas. Essa daqui grega, né, com a deusa Nice, né, a Nike, a deusa da vitória grega. E aqui uma moeda croata, né, Ragusa, atualmente na Gdansk, na Croácia. Não, Gdansk é na Polônia. Ah, eu não lembro, mas é uma moeda, né, dessa República de Ragusa que teve aí na Idade Média, com Cristo. Então, esses dois casos aqui, eu imagino, né, que podem ter sido com um uso famoso, que é o tipo santinho de parede. Você prega ali perto da sua porta, atrás da sua porta, né, uma moeda de prata, né, com Cristo, ou uma moeda aqui com a deusa da vitória, para você ter sempre uma proteção extra aí no seu lar. Então, pela posição dos furos, né, não parece que tenha sido usado para como colar ou alguma coisa assim, mas é bem capaz que tenha sido esse o uso, porque era um hábito aí. Outras modificações no disco, para uso como fração, né? Então, aqui a gente tem um denário, também fiz a representação aqui de como seria a moeda completa. Cortado para ser usado como um quarto de denário. Uma moeda chinesa, né? Mais ou menos 200 antes de Cristo, que foi cortada na metade aqui em círculo, né? Então, essa moeda valia 5 chu, e cada metade da moeda cortada aqui passou a valer 5 chu. Então foi um jeito de aumentar o meio circulante lá da China antiga sem ter que emitir mais moedas. E aqui o mesmo caso da moeda romana aqui, uma moeda inglesa do Ricardo Coração de Leão, um rei muito famoso aí, que foi cortada na metade também para uso, valia penny, passou a valer meio penny. Aqui algumas modificações artísticas em moedas, né? Então, um hábito aí dos anos 1800, começo de 1900, era você pegar uma moeda de prata, você lixava e entalhava alguma coisa, né? Aqui no caso tem as iniciais C, O e R. Então, não sei, às vezes o cara fez e deu para uma namorada, ou usava com o nome dele mesmo, alguma coisa assim. Aqui, uma medalha feita pelo Balsemão, que é um gravador brasileiro aí bastante conhecido, Pedro Pinto Balsemão, a partir de duas moedas aí de circulação normal, que já não estavam valendo mais, ele fez uma medalha aqui em homenagem à cunhagem das moedas obsidianais holandesas. Aqui, uma moeda para ser usada como colar mesmo, né, que é uma moeda da Rússia que foi recortada, né, por um ateliê aí. E aqui três exemplos de pinturas, né, em moedas, tipo uma brincadeira aqui com a moeda de real que alguém fez imitando o Raul Seixas. Aqui uma moeda italiana, né, pintada aqui, um cacho de uva e tal. E aqui uma moeda colorizada mecanicamente, né, automaticamente. Isso aqui então, mercado numismático também, principalmente nas moedas americanas, tem bastante aí, tipos de moedas aí que o pessoal colore mecanicamente aí e coloca a venda por um valor mais alto. Outra modificação seria o cancelamento de peças, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Uma moeda de cobre dessa época que eu comentei lá por volta de 1830, o derrame de moedas falsas. Teve um decreto lá de 1833 que estabeleceu que se a moeda tivesse qualquer irregularidade, ia receber um corte e ser tirada de circulação. Então isso aqui ficou chamado
popularmente como talho da lei. Então, uma moeda de cobre aqui com o talho da lei. Um Notgeld, né, da Alemanha ali no período entre guerras, que por falta de metal, o governo central autorizou, né, que cidades, empresas, tal, emitissem suas próprias moedas. Poucas moedas dessas circularam, na verdade, mas elas eram altamente colecionáveis, mesmo na época. Então, o pessoal gostava bastante. Cada cidade fazia sua série ali de moedas ou de cédulas, e, né, com motivos regionais, esse tipo de coisa, mas algumas efetivamente chegaram a circular. E daí, para cancelar, né, então a gente sabe que temos moedas dessas aqui sem esse furo triangular aqui, então as moedas que têm o triângulo aqui foram oficialmente canceladas. E aqui, cancelamento, né? Uma moeda aqui da época do Terceiro Reich e uma moeda mais atual da Bélgica, né? Que foram canceladas aí, passando por uma máquina aqui que, né, deixa bem claro que ela não valia mais. E daí, posteriormente, não sei se a ideia era derreter ou fazer alguma outra coisa com ela, mas essas aqui acabaram escapando. Aqui, uma outra alteração bastante significativa é o recunho. O que é isso? Você tem uma moeda e você cunha, né, como se você fizesse um carimbo que pegasse o campo todo dela. Então, você muda a moeda. Porém, esse processo deixa muitos traços da moeda original, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essas três moedas de R$ 960 do Brasil, né? Tem os três modelos aqui, né, do Brasil Colônia, Reino Unido e o Brasil Imperial já, em que essas moedas foram fabricadas, né, por cima de moedas espanholas, né? Qual que era a sacada aqui? O governo português comprava essas moedas da Espanha por um determinado valor, 750, R$ 800, e carimbava R$ 960 nelas. Então, acabava ganhando um valor aí, né, fazendo uma riqueza só com esse procedimento. E a gente consegue ver traços das moedas, dessa moeda aqui, nas três moedas brasileiras. Então, por exemplo, é, aqui ó, a gente consegue ver acima da coroa, aqui ó, tem essa curvatura da cabeça aqui do Fernando VII, e a gente consegue ver por aqui também ó, a curvatura do cabelo dele. Então tem vários, né? Um pilar aqui que é visível, a parte de baixo aqui tem um cortezinho que, por conta do tamanho, né, não é muito visível aqui, mas você com a lupa e com as moedas em mãos, você percebe claramente. E aqui um outro exemplo de uma moeda italiana também, que foi recunhada, né, por cima de uma moeda que já havia sido recolhida aí previamente, e que você consegue ver assim, ó, o 20 aparece bem aqui, né, o zero, a curva do zero, opa, a curva do zero aqui, então você consegue ver, evidentemente na coleção é mais fácil de perceber aqui, não sei se vocês conseguem perceber claramente. Aqui coloquei exemplo de peças que parecem modificadas, mas que não foram. Então, a gente tem uma moeda aqui do Império Maurya, né, na Índia, uma caixa-pana de prata aí, 270 mais ou menos, a 160 antes de Cristo, e tem uma série de carimbos, mas não são carimbos feitos por banqueiros ou comerciantes posteriormente, são moedas que já saíam assim. Acredita-se que essas moedas indianas, elas eram validadas não por um governo central, mas por vários indivíduos, e cada um tinha a sua marca. Então, isso daqui não é considerado uma peça modificada porque ela já era emitida assim. Do mesmo jeito, essa moeda aqui um escudo da França, né, de prata, tem várias marcas, várias linhas que parecem muito é, o caso de uma moeda recunhada, né? Parece que são marcas da moeda anterior, mas na verdade era o disco de prata, né? Eles controlavam o peso e tipo eles pesavam o disco e iam raspando até o disco chegar naquela, né, no peso adequado. E eles reaproveitavam essa prata, derretiam e faziam outras moedas. Então, parece um recunho, mas também não é. E, por último, aqui, essa moeda do shogunato, né, do Japão aqui, que cada moeda tinha um carimbo desse aqui, mas é um carimbo que significava
né, que a moeda, o ter da prata, era garantida pelo o mestre ali da Casa da Moeda. Então, como ela já saía com esse carimbo, não pode ser considerada uma moeda modificada. Aqui, nessa parte aqui, eu citei alguns carimbos misteriosos. Por quê? Como eu disse anteriormente, não tem muita documentação e são coisas muito antigas. Às vezes as moedas são feitas por um indivíduo, né? Aqui o WJ, provavelmente um comerciante, né, fazendo sua propaganda. Uma moeda da Inglaterra pode ter sido utilizada na França, pode ter sido utilizada na Austrália, no Canadá. Então, assim, dificilmente a gente vai saber do que se tratava. É uma moeda aqui seleucida com o carimbo Psi, não sei, para circular na região da Psídia, ou era alguma coisa particular? Assim, sem os registros, não dá para a gente saber. E com vários outros exemplos aqui. Essa moeda aqui do México, com uns carimbos com a letra N, né? Assim, tinha tudo para ser um carimbo chinês, né? E até existem alguns comerciantes chineses que usavam letras do nosso alfabeto é, como símbolo, né? Devia ser, para eles é diferente, né? É como o pessoal aqui que faz tatuagem em japonês ou em chinês, né? Fica uma coisa diferenciada lá, mas não achei nenhuma outra N. Procurei, assim, nossa, olhei várias moedas com shop marks, bastante, assim, em vários sites famosos. Tem uma associação especializada nesse tipo de moeda, vi todos os informativos dele, procurei bastante e não achei nada parecido com esse N aqui. Então, vai ficar um mistério. Se é que é um N, né? Eu calculei pela posição aqui que seria um N, mas pode ser um Z também. Ou um 2. Bom, enfim, esse aí vai ser um mistério por enquanto. E, finalizando aqui a parte das moedas modificadas, coloquei aqui uma peça que ela nasceu como sendo um 8 reais. Depois ela sofreu um recunho e passou para 960 réis. A gente vê aqui, é possível ver mais claramente aqui a parte do recunho. Aqui tem uma parte do I e do S, aqui do Hispânia, quando ela foi recunhada, né? Então, e posteriormente, lá para era uma moeda de 1817. Por volta de 1887, ela recebeu um carimbo GP, governo português, autorizando a circulação dela na Ilha dos Açores. Então, e lá nos Açores ela valia 12 mil aliás, 1.200 réis. Né? Então a moeda nasceu como 8 reais, virou 960 réis e terminou como 1.200 réis. Né? Então, aqui é uma moeda que passou por várias mudanças. Aí o anexo 1 é bem breve, tá, gente? Sei que já estamos aqui 11h10, mas já está acabando. Assim como as moedas podem sofrer alterações, cédulas e selos também podem sofrer alterações. Então, coloquei aqui alguns exemplos num anexo. A minha ideia era fazer uma coleção só disso, mas, né, conversando, né, vendo as apresentações aí no CTC, né, ouvindo o que o Reinaldo fala, o James e tal, eu percebi que as coleções, para serem temáticas, tal, tem que ter vários elementos, né, não só selos, tem que ter, sei lá, franquia mecânica, envelope, uma série de coisas que eu não tinha. Então eu achei mais fácil eu transformar esse material que eu estava coletando aí num anexo dessa mesma coleção. E fica mais completo também, né? Então coloquei aqui exemplo de um selo fiscal e de uma cédula com assinatura, que era um modo que tinha, né, no final do século, no começo do século passado, no final do século XVIII, de validar alguma coisa. Né? A assinatura era um método aí de contra a falsificação, uma das coisas mais avançadas que eles tinham. Aqui, um selo espanhol usado como moeda, né? Então, na época da Guerra Civil Espanhola lá, o governo distribuía esses cartões de papelão para você colocar um selo aqui que não tivesse sido usado ainda e poder usar como dinheiro, né? 25 centavos. Então, uma saída aí numa época de crise. E aqui embaixo uma coisa mais ou menos invertida, que seria uma cédula. Isso daqui é uma cédula da Ucrânia de emergência,
né, de 1918. Atrás dela aqui está escrito que ela poderia ser usada como moeda, né, que valia como dinheiro, né? E depois um selo da Ucrânia também, do mesmo ano, esse daqui com fins realmente postais, né, para ser usado como selo. Porém, eu não consegui imagem disso, mas eu li em alguns artigos que eu achei que essa cédula aqui também, por ter uma dimensão pequena e tal, era usada como selo. Então, a gente tem aqui um selo usado como moeda e aqui uma cédula usada como selo. Aqui algumas alterações de funções também nos valores, né? Então, selos que tinham, por exemplo, aqui um selo que valia 1 ana passou a valer 9 pis, ou pais, não sei como eles falavam isso. Um de 0,15 passou para 0,50 escudos, né? Um selo chileno. Então, alterações de valor em selos. E em cédulas também, né? Uma cédula de 10 mil pesos argentino, mudou a moeda, passou a valer 10 austrais. Uma cédula de 500 cruzeiros, corta 3 zeros, passou a valer 50 centavos, aqui do Brasil. Aqui dois exemplos interessantes. Essa cédula aqui, da Bósnia e Herzegovina, recebeu um carimbo com 3 zeros, então passando aí de 50 dinares para 50 mil dinares. Aqui tem um carimbo e uma assinatura, mas na verdade não é considerado uma cédula oficial isso aqui. Então, eu estou pesquisando se ela realmente circulou, né, oficialmente, ou se foi uma tentativa particular de alguém de jogar umas cédulas no mercado aí com um valor maior. Essa cédula da Hungria, também numa época de crise e tal, recebeu esse selo. Na verdade, foi um jeito que o governo encontrou de tentar controlar a inflação. As cédulas sem esse selo passaram a valer 1/4 do seu valor. E se você pagasse e comprasse esse selo, a cédula manteria o mesmo valor. E o preço desse selo era 3 vezes o valor da cédula. Então, tipo, você acabava perdendo menos se você comprasse o selo, né, levasse lá a sua cédula e pagasse um imposto para eles colocarem esse selo aqui na cédula. Então, uma saída aí interessante, né, que alterou o valor da cédula, né, atendendo ao propósito aí do governo. Aqui, o, alguns selos com carimbos para serem usados em outros locais, né? Então, o selo inglês para ser usado em Tanger, né, no Marrocos, o território de Nini, na Guiana Francesa, né, e selos de Portugal aqui com os carimbos de Açores e Madeira, né, para serem usados aí nessas ilhas. Abaixo tem uma cédula de 100 dinares, que foi da ocupação alemã na Sérvia, né? E aqui tem mais algumas coisas de ocupação, um selo romeno com carimbo MVIR, que era o governo militar da Romênia, que foi carimbado durante a ocupação alemã, e um selo da Iugoslávia no valor de 3 liras aqui, ó, com uma sobrecarga durante a ocupação italiana. Um carimbo numa cédula austríaca, né, Deutsche Österreich, né, Áustria alemã. Foi um período ali entre 1918 e 1919, né? Então recebeu esse carimbo. Na semana que passou, eu consegui um selo também com esse mesmo carimbo. Vai entrar na coleção aqui futuramente. E aqui mais alguns carimbos, né? Taxa de guerra, né? Carimbo não, sobrecarga. A taxa de guerra que War, né? Que deixava o selo um pouco mais caro e o excedente ia para o esforço de guerra. Temos aqui um carimbo bissectado, né? Para valer metade do valor, como aquelas moedas lá que eram cortadas para virar infração. Então, um selo aqui de 60 centavos cortado no meio, provavelmente usado na postagem a 30 centavos. Temos alguns selos com a sobrecarga de serviço, selo de telégrafo, selo postal ganhou uma sobrecarga aqui para ser usada como selo de telégrafo, e um selo de telégrafo com uma sobrecarga aqui para ser usada como selo postal nos Correios. Tenho aqui alguns perfins, né? Outra modificação feita em selos aí, né? Com as
iniciais aqui perfuradas, né? Para né, instituições tal não serem roubadas pelos próprios funcionários. Outras sobrecargas aqui com algumas variações de cor. E aqui abaixo algumas sobrecargas com erros, né? Então, sobrecarga dupla, invertida, bem deslocada aqui à direita, deslocada à esquerda. Né? Alguns exemplos de sobrecargas aqui. Finalizando aqui, uma cédula da Lituânia, que posteriormente foi carimbada uma mensagem aqui dizendo que a falsificação será punida de acordo com a lei. Então, provavelmente não é uma cédula que saiu e foi muito falsificada. Algumas sobrecargas aqui de campanhas, de eventos, né, Ano Santo, uma campanha contra a tuberculose, né, algumas sobrecargas com duas funções aqui, né, um selo francês carimbado Grande Líbano e o valor, então, então mudou o valor, mudou o local aqui para ser utilizado, e cédulas, né, finalizando aqui. Essa página é a única que não tem ainda fisicamente. Uma cédula com carimbo de inutilizada e essa cédula aqui do Irã com um carimbo religioso aqui. Estou pesquisando ainda sobre ele, né? Acredito que seja alguma propaganda ou sunita ou xiita, alguma coisa assim. Mas ainda não cheguei na conclusão final aqui e não fechei essa página porque tem mais espaço para alguma coisinha. Então, a coleção física termina aqui e aqui já para os próximos passos, que incluem, eu quero ainda conseguir uma cédula brasileira com algum carimbo particular, como essa cédula iraniana aí. O James me mostrou um selo imperial russo, que foi usado como moeda também, que eu fiquei maluco, então vou tentar arrumar para colocar na coleção. E eu sei que tem cédulas com modificações artísticas, né? O pessoal desenha e tal, não achei nada bonito ainda para colocar na coleção. E daí, para finalizar, penso em fazer um anexo 2 e um anexo 3. Um anexo 2 explicando a diferença de réplica, moeda falsa, moeda falsificada e moeda adulterada. E o anexo 3 com uma galeria de outras moedas com carimbos que acabaram não entrando na coleção aí, mas que eu colecionei ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Sei que me estendi um pouco no horário aqui, já são quase 11h20. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Não, fantástico, Leandro. Muito agradecido. Então, vou deixar ver o pessoal se tiver alguma dúvida, senão depois eu faço um comentário. Ah, tá ok. Legal, Leandro. Obrigado. Achei bastante bacana você didático, como sempre, e a gente aprendendo expressões como o buraco de escravo, furo de escravo. É, o, assim, E eu, tem muitas, né, nomenclaturas, assim, sei lá, mais de R$ 2.000, o pessoal chamava de mocinha. Tem vários tá apelidos aí na numismática. certo. Viu, cara, eu ia perguntar para você, você falou que aquelas moedas chinesas cortadas, daquele jeito tão exótico que é cortar o centro, né? Sim. Eu imagino que, assim como o bissetado, cada um dos pedaços valia metade, não? Então, não. Isso daí eu pesquisei, né, pelas pesquisas que eu fiz. A ideia era que cada pedaço continuasse valendo o mesmo valor, É. porque a dificuldade deles era a falta de meio circulante. Então, eles só queriam dobrar o meio circulante que tinha, né? Ter moeda para todo mundo aí, para poder rodar a economia deles, né? Mas realmente faria sentido, né? A parte maior valer o dobro da menor ali. Se eu Mas tivesse uma moeda só, eu podia fazer uma mágica de Deus e dobrar, triplicar o valor dela, é isso? Sim. Agilidade, agora eu estava isso, pensando. dobrar, exatamente. Legal, A, obrigado. a Grécia usou isso um tempo, mas assim, o corte tinha que ser feito no lugar certo e tal, e o governo é que fazia esse corte, né? Mas eles têm umas cédulas do começo de 1900 também que eles cortavam em 1/3 e 2/3, também com a mesma ideia de aumentar aí o meio circulante. Acho que foi na Austrália, eu tava fazendo até um PowerPoint em relação a isso, uma apresentação, que teve uma moeda da Austrália que eles compraram, a moeda era 3 centos, eles cortaram em 5 partes. Aí no caso, e cada uma É, valia 5 centavos, então quer dizer que de 3 centos eles fizeram 15, não é? é, É, não, Leandro, eu tenho uma dica também para você, naquela sua
naquele seu papel que você faz um corte para colocar o flip, você lembra? Sim. Porque eu trabalhei com meu tio, que a gente era carpinteiro, e uma das técnicas que a gente utilizava para evitar que a madeira rachasse era a gente fazia um furo no começo da rachadura e um furo depois da rachadura. Aí no papel 180, como ele é duro, inclusive assim, eu utilizo isso aqui, eu vou colocar uma foto aqui, uma caneta aqui, cadê? Tá aqui. Isso aqui é uma caneta que eu compro para fazer esse tipo de coisa. Isso aqui, antigamente, eu não sei se vocês lembram que quando a identidade da gente, ela vinha com uma perfuração do instituto, né, correspondente. No caso aqui era o Instituto Tavares Buril, que ele pegava a identidade e fazia aquelas perfurações. Você lembra que a identidade tinha uma outra perfuração na foto, Uhum. afixada na carteira de identidade? Então, o que Sim. é que a gente faz? Muita gente pega esse tipo de caneta aqui, esse tipo de lapiseira e fura a cédula ou fura o selo para adquirir a perfuração, para fazer o perfil. Existe perfil falso e existe até aquela Uhum. numeração. Inclusive, eu tenho uma baiana falsificada ali, que eu peguei para fazer uma perícia, e eu detectei que a perfuração não é, porque a perfuração de moedas ou de cédulas e de selos, a perfuração é diferente da guilhotina. No caso, a perfuração é feita por uma máquina especial. E quando o pessoal faz um furo, ele fica guilhotinado, tem como a gente ver. Aí o que é que você pode fazer? Você pode comprar uma caneta dessa aqui, uma lapiseira dessa 05, e antes de você fazer aquele cortezinho, você pega, faz um furo na margem e na outra margem, depois faz o corte, porque Uhum. evita dele quebrar. Você está entendendo? Uhum. Entendi. Uhum. Entendeu? Porque eu também fazia isso também, algumas cédulas, e eu percebi, e algumas moedas que colocava no flip e colocava no papel. Aí, com o tempo, ele começou a se abrir. Mesmo você manuseando no álbum, ele começou a rasgar, porque ele não é mais duro, o papel 180. Então, assim, quando eu Isso. comecei a utilizar isso, ele deixou de mais de danificar. Ah, boa ideia. Não, excelente. Gostei, verdade, tem todo sentido. Uhum. Muito boa. Obrigado. Olha só, uma observação que eu tenho assim, seu trabalho está muito bom, está muito bem diagramado, certo? Uma pesquisa muito, muito interessante, né? Veio elementos aí que assim eu desconhecia, né? Que não tem condições de você saber tudo, né? Porque é muita coisa que tem, mas assim ficou muito bom o seu trabalho assim. Eu já comecei a fazer minhas anotações aqui, que eu tenho um bloquinho, eu anoto para eu colocar ali. E parabéns, viu? Eu hoje aprendi muito com a sua apresentação. Gostei mesmo. Opa, obrigado, amigo. Valeu, Gabriel. Agradeço e daqui a pouco eu vou colocar um slide aqui com os meus contatos. Qualquer coisa também, o que precisar aí, estamos à disposição aí para trocar ideia e fazer as coisas aí pela nossa numismática tão querida. Leandro, Zé Carlos, eu Pois peguei é. sua apresentação a partir das 10h20, então eu perdi 20 minutos, mas a última hora foi bastante interessante. Deixa eu te falar uma coisa, essa parte que você chamou de anexo 1 aí, depois o Reinaldo até pode comentar, daria até uma coleção moderna, não sei, porque tem bastante elementos. A respeito das moedas bissectadas, igual os selos e tudo mais, ou elas fragmentadas, eu vou usar a palavra, não sei se é adequada, um terço, ou na metade, ou coisa do tipo, hoje no mundo numismático, eu estou fazendo correlação com a filatelia, que foi meu mundo, como que se atestaria, você falou em falsificadas, adulteradas ou Uhum. coisas do tipo. Hoje, da mesma forma que tem na filateria os espertos que emitem os certificados de validação, de que é real e que aquilo faz parte, e tem catálogos a respeito, na numismática também tem essa questão, ou é parcial, tem uma parte grande de falsificação, porque selo também tem falsificação, moedas eu acredito que é a mesma linha, né? Principalmente essa mais antiga, e para nós aqui no nosso país, você pega uma moeda aí do Império Otomano, aí tá lá como sendo raríssimo, vendendo num local em que você fala, ó, não sei se quem está vendendo vai me dar atestado de que isso é. Existe também isso ou não? Existe bastante falsificação, sim. É que nesse caso aí do denário e tal, eu acredito que a moeda inteira conseguiria um valor maior do que a fração, né? Não é muito do pessoal colecionar esse tipo de peça.
Mas as características que eu olhei, assim, né, quando eu recebi, tá bom, primeiro comprar de uma procedência boa, né, uma pessoa que, mesmo que você saiba, que você descubra dali a alguns anos, né, que não é uma peça verdadeira, a pessoa vai te reembolsar, tem os registros, tudo tal, né, e olhar a uniformidade da pátina, né, meio que se forma uma oxidação ali por cima da moeda, né, e se o corte fosse feito recentemente, dificilmente as colorações bateriam, esse tipo de coisa, né? Pesquisar se, né, se nessa época acontecia esse processo. Mas assim, tem falsificação sim, José. Infelizmente, a numismática, mas assim, o que eu percebo, no Brasil, o pessoal coleciona mais moedas brasileiras, né? Então, tirando moedas de prata famosas aí, que tem bastante falsificações chinesas e tal, as moedas mais falsificadas seriam as raridades brasileiras aqui que o pessoal inunda o mercado aí, uma série de coisas que não, sei lá, a botija do Rio Formoso, né, que são umas moedas de prata aí do Brasil holandês, que se pegar todas as moedas aí que eu vejo isso aí, já dá para encher uma caçamba, né, não é nem uma botija mais. Então, tem bastante falsificação sim nesse meio, tem que ficar ligado porque pode acontecer, mas assim, nos exemplos aqui que eu mostrei, né, que eu adquiri, foi assim, né, vendo a uniformidade e tal, né, se o corte for perfeito, você sabe que é uma coisa que não foi feita na antiguidade. Então, é, analisando essas coisas aí, eu cheguei à conclusão, né, para mim que são verdadeiras e coloquei aí na minha coleção. Legal. Obrigado aí pela riqueza de detalhes e pelo material, mas eu aprendi bastante coisa. Obrigado. Opa, obrigado, José. A sua coleção lá de astronomia também é um dos meus incentivos para começar essa daqui. Acho bastante. Não sei se você reparou uma linhazinha que tem no cabeçalho aí de cada página, inspirada aí naquela sua coleção de astronomia lá. Muito bacana. Notei alguma semelhança. Notou uma semelhança? Sim, Acho bem sim. bacana aquela coleção lá. O Reinaldo tem muito a ver com isso. Entendeu? Ah, então, não, Essa é boa. Reinaldo, James, É, essa isso. coleção aqui. Tá bom. E, tá bom. Rogério, eu não estou ouvindo você, tá sem som. Perdão. Ah, tudo bem, agora sim. Só queria parabenizar pela coleção, cheia de peças raras, e contribuindo com o tema, dar um exemplo assim de algo que eu tenho, de peças assim, com mensagem política. Eu tenho uma cédula de R$ 2 com carimbo fora Temer. Ah, excelente. Então, Nossa, eu sou louco para arrumar uma peça é um, dessas aí. é um tipo de exemplo. E um outro exemplo de adulteração para obter vantagem. Eu tenho uma cédula de US$ 5 com erro de corte falso, porque lá nos Estados Unidos eles vendem folha de cédulas sem corte, né? Com uma sequência de cédulas. Então tem gente que compra folhas sem corte e falsifica um erro de corte falso. Mas isso é possível identificar devido à numeração de série. Essas folhas sem corte, elas possuem numeração de série alta, assim, com numeração acima de 99 milhões. Então, se identificar uma cédula com erro de corte e numeração de série alta, significa que é falso. Ah, bacana. Nossa, legal. Eu São também não exemplos assim sabia que disso, eu não. dei na coleção que é ligado ao tema. Nossa, muito legal, Rogério. Obrigado. Você também é um incentivador dessa coleção aqui. Quando eu vi sua coleção lá no Mackenzie, fiquei maluco. Falei, não, preciso fazer algo parecido. A gente conversou bastante lá, e lá naquela coleção tinha um exemplo de selo postal também circulou como moeda. Ah, Esse selo russo que você mencionou. legal. Isso aí tá no radar aí também para eu incorporar aí na coleção. Não, legal, muito obrigado. É, Gabriel?
Leandro, tem uma coisa que dá para você colocar assim, o preço é até acessível. Se você procurar em sites, existem as moedas norte-americanas chamadas moedas roubo, que eles pegam 5 cents, dólar, que eles conseguem fazer até moeda de cobre, assim, até 1958, eles conseguem transformar a imagem de Lincoln, mas são moedas que eles pegam assim, tipo VG ou moeda é, extra fine no caso, né? Eles conseguem adulterar e você fica praticamente uma peça artística, porque lá, como eu estava dizendo aqui, no Brasil, infelizmente, a gente só é dono do dinheiro quando ele é demonetizado. Mas lá nos Estados Unidos, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, você corta, você pinta, você faz o que você quiser, faz quadro. Aqui não, se você pegar uma moeda e fizer qualquer coisa, é passivo de crime, né? Então, essas moedas roubo que tem lá, inclusive eu já vi em leilões aqui no Brasil, tem umas bem interessantes, eles fazem lá. O Nico, que é o Búfalo, faz um cara que é um mendigo, faz outra pessoa como outra coisa. Então, é moeda bem artística. Tem também moedas argentinas, se eu não me engano, tem alguns sites que tem. Mas elas se classificam nesse estado também de moedas roubo, são moedas artísticas, não é? Para você colocar na sua coleção fica bem interessante. Ah, não, legal. Ainda não tive a oportunidade, Dê uma pesquisada. As mas melhores eu acho que são as Morgan Dollars. Elas são mais bonitas, porque elas são moedas maiores, né? E eles conseguem fazer uma coisa, um trabalho melhorzinho, não é? bacana, não, tá no radar também. É legal. Isso daí eu tô atento. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom. James? Seus contatos. Beleza. Deixa eu. Então queria agradecer, né? Agradecer, em primeiro lugar, a minha família que me aguenta com todas essas maluquices aí, essa dedicação de tempo e dinheiro para essas belezinhas, essas peças aí maravilhosas. Ao CTC, né? Pela inspiração, pelo apoio, esclarecimento de dúvidas e tal. Todo mundo que está assistindo aqui essa apresentação, né? E ilustrado aqui pelo Partenon, a mudança, né, que acontece, né, com o passar do tempo, com as funções das moedas e tal, que acontece na coleção também, que está sempre aí em mudança. Já substituí várias peças aí que eu achei um carimbo que está mais definido, mais bonito. Aí esse entra para a coleção, acaba saindo alguma outra coisa. Então, né, que colecionar está sempre aí, né, em mudança aí. Pelo menos as minhas coleções estão sempre assim. E aqui os meus contatos, né, se alguém quiser mandar alguma mensagem depois, ficou com alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, tal, estou à disposição aí de vocês. Eu estava Beleza, apanhando, gente? eu estava Oi, apanhando Stevens. aqui para achar o botão do microfone, por favor, de mim. Mas é para agradecer mais uma vez a participação tua na nossa programação e, e os nossos participantes regulares das reuniões do CTC, né? Obrigado, gente. Legal, gente. Obrigado. Alô, Bom final de semana aí para todo mundo. Muito obrigado. para todo mundo. Alô, Luiz, abração aí, Rogério, Abraço, meu amigo. Alberto, Gabriel, Valeu. Leandro. Um Valeu, abraço. gente. James, Abraço, Diana. até mais. Bom final de semana para todos, tá? Isso Bom aí. final de semana. Valeu. Tchau, Até tchau. já.